Boa noite, caro telespectador. Seja bem-vindo à segunda parte do Espaço Grande Entrevista. Conosco na mesa está o diretor executivo do Porto de Maputo, Dr. Osório Lucas. Dr. Osório Lucas, o antigo PCA do CFM, Rui Fonseca, era muito crítico a algumas concessões. Nas coberturas em que nós fazíamos, chamam de reunião de diretores dos CFMs, ele sempre tocava na ferida. Havia vários problemas, sobretudo na zona centro e norte. E em Maputo, com o gestor privado, também haviam alguns problemas. Qual é a vossa relação neste momento com a empresa CFM? Bom, as críticas que o engenheiro Fonseca colocava eram críticas das quais eu partilhava. Exatamente. Até porque fazia parte do Conselho de Administração, que era crítico. Agora que está do outro lado, gestão. qual é? E acho que essas críticas eram legítimas, já lhe explico porquê. O Porto de Maputo tinha uma dívida de cerca de 20 milhões de dólares com o CFM. O Porto de Nacala também tinha os seus passivos. A reabilitação da linha de Sena teve os problemas que teve e nós sabemos em que situação é que está. Portanto, Sobre a linha de Sena ainda há muito que se diga e eu tenho aqui. Vamos chegar lá. É normal que o PCA do CFM, que é o acionista de referência em todas estas concessões, tenha preocupações relativamente à forma como estas privatizações começaram. Eu penso, entretanto, que não há nenhum problema no conceito. Terá havido problemas na execução de algumas concessões, eu vou-lhe falar particularmente do Porto de Maputo. Havia problemas sérios. Se nós acumulamos um passivo, é óbvio que a expectativa do Governo e do CFM é que a contrapartida da cedência da concessão seja rendas pagas em tempo. Para fazer face às despesas de funcionamento e de investimento do CFM e outras despesas do Estado, é preciso que haja dinheiro, não se faz investimentos a crédito eternamente. Portanto, essas críticas do Rui Fonseca eram legítimas. Eu tenho tido o prazer de conversar muito regularmente com o Rui Fonseca e ele não vê o problema da mesma forma, por uma razão muito simples. No caso particular do Porto de Maputo, as rendas estão devidamente pagas, não há dívida nenhuma, a empresa está a dar lucros. O Porto de Maputo não tem dívida nenhuma Zero. com o CFM. Não, zero de dívida com o CFM, com o Estado, com seja lá quem for. Contribui com rendas líquidas para o Estado. Qual é o valor? Mais ou menos 20 milhões de dólares de rendas fixas e variáveis ano. Isto prova que as críticas do Rui Fonseca ou de qualquer gestor do CFM não eram críticas de origem afetiva. São críticas em função de um problema concreto. E esse problema existia, era importante atacá-lo. É o que lhe posso dizer. Neste momento, vocês têm uma boa relação com a administração do CFM? Muito boa, e acho que disse aqui várias vezes que nós estamos a trabalhar num plano diretor ferroportuário. Tenho pessoalmente reuniões mensais tinha com o anterior PCA e agora com o novo PCA. Temos um ambiente de trabalho bastante bom. Havemos de ter zonas de fricção, que não são de natureza pessoal, são de natureza empresarial. Não se esqueça que o CFM é um prestador de serviços para o Porto. Exatamente. Traz carga por via férrea. Se houver um descarrilamento, isso não é uma boa notícia para o Porto. Se o Porto não manusear as cargas ao ritmo que se deseja, significa que há material circulante do CFM que fica dentro do Porto. Esse tipo de fricção é uma fricção positiva. Até me parece que em física a energia é gerada através da fricção, né? Então não é esse tipo de problema que é mau. Esse tipo de fricção é positivo. Aquilo que era a preocupação na altura era que cada uma das partes cumprisse com as suas obrigações. E essa que era a preocupação que o CFM anda a uma velocidade que vos satisfaz. Nós sabemos que os operadores privados querem tudo no momento e na hora. Sente esta força do CFM. E como é que este vosso plano diretor cruza-se também com as ideias do CFM para o desenvolvimento do setor? Não, eu vou começar pela última questão. Um plano diretor conjunto é um alinhamento de ideias comuns, com um objetivo comum. Portanto, há um alinhamento das nossas ideias, já houve menos alinhamento, isso também é verdade, mas esse alinhamento está a ser gerado. Não se esqueça que o CFM vem de uma fase de há 12, 13 anos atrás, em que o CFM operava os portos e as linhas férreas. Então, este corte do cordão umbilical é um processo durido. Não é fácil. Não é fácil. Relativamente à questão que me coloca, que é sobre o ritmo de resposta, naturalmente que ninguém está à espera que uma empresa como a MPDC,
sob a minha alçada direta, 500 trabalhadores, tenham o mesmo ritmo que o CFM, que tem mais de 3.000 trabalhadores. O Porto de Maputo, ou o Porto da Beira, ou o Porto de Nacala, estão concentrados na gestão de um ativo específico. É o Porto de Maputo, é o Porto da Beira, é o Porto de Nacala. O CFM tem a preocupação de ou gerir as suas participações em todas estas atividades, ou gerir diretamente várias linhas e vários portos. Então, eu compreendo que há uma dispersão diferente da dispersão que nós temos. Às vezes isso gera alguma impaciência, é normal, mas calculo que o CFM também tem, uma vez e outra, alguma impaciência com o nosso ritmo, mas não, desde que nós caminhemos no mesmo sentido, e estamos a caminhar no mesmo sentido, nós somos jovens, sabe, e temos tempo. Exato. Quando esteve no CFM, onde foi administrador executivo, entre 2007 e 2011, Osório Lucas fez parte das equipes de negociação das concessões dos portos de Nacala, Maputo e Quelimane e das linhas férreas de Sena e do Norte. Vamos começar pela linha de Sena, que é mais polêmica e que até o governo teve que expulsar o concessionário. Quais foram os grandes erros que a parte moçambicana cometeu na negociação desta concessão? Bom, eu não acho que haja erros na negociação. Há uma coisa que não sabe, no meu currículo, naturalmente. Eu dei aulas na faculdade durante 14 anos, na disciplina de Direito de Família e Sucessões. Nem sempre que haja um divórcio significa que o casamento estava errado na concepção. Exato. Os problemas surgem na convivência entre as pessoas. Então é o caso. Nós amávamos quando nos casamos e ao longo do tempo fomos percebendo os defeitos uns dos outros, fomos percebendo que as expectativas não eram, afinal, muito alinhadas. No caso da linha de Sena, quando o resgate da concessão foi feito, eu já lá não estava, portanto não estou em condições de lhe dizer porque é que foi feito ou deixou de ser feito, mas compreendo que tenha havido um e outro problema, já o havia no nosso tempo, que era a qualidade da obra que estava a ser feita. E essa reclamação era uma reclamação pública. Se olhar para Nacala, é uma situação diferente. Não era um problema de investimento no sistema, também havia, mas era essencialmente um problema de cumprimento das obrigações contratuais. Exatamente igual ao problema de Maputo, em que nós tínhamos determinadas expectativas, havia um contrato e os contratos são para ser cumpridos, não são para outra coisa, e os contratos não eram cumpridos. Então, não me parece que haja algum problema com a gênese das concessões em si, ou um problema com os contratos de concessão, é um problema de relacionamento, de cumprimento de contrato, de execução de contrato. Agora, porquê que o Porto de Maputo, que não cumpria, de 2008 para cá começou a cumprir? Houve alteração acionista, entraram novos acionistas, a Green Road e a DP World, têm um interesse direto no funcionamento do Porto, gerem o terminal de carvão e de viaturas, no caso da Green Road, ou o terminal de contentores, no caso da DP World. Então, há um envolvimento muito presente na gestão. Não me parece que isso acontecesse no caso do Porto de Maputo antes. A situação de Nacala é uma situação diferente. Tem que olhar para o Porto de Nacala, na altura, antes da opção do carvão de Moatize. Então, é preciso perceber que não há problemas de estrutura. Não me parece que o problema seja o contrato ou a opção de privatizar. O problema foi a natureza dos parceiros e os desafios do momento. Uma das questões que se levantava em relação à linha Feira de Sena é que, apesar de se ter afastado o concessionário, havia indicações de que esse concessionário ainda foi indemnizado pelo Estado moçambicano. Essa informação é real? Já que acompanhou e teve a mão nos contratos, estava prevista uma cláusula neste sentido? Não, repare. Algumas notas. Primeiro, eu saí do CFM antes da rescisão de contrato, do resgate de contrato de concessão. Portanto, qualquer informação vinda de mim sobre o que aconteceu depois não tem nenhuma base científica. Qualquer contrato prevê mecanismos de compensação, na eventualidade de haver incumprimento ou rescisão. Isso não tem nada de anormal. A informação que eu tenho é que o Governo ainda não pagou nada a ninguém. Deve estar a correr algum diálogo, eventualmente, não sei, não estou muito informado. Mas há um contrato de concessão e o contrato prevê regras. Isso eu posso dar-lhe esse conforto, prevê regras. E eu penso
qualquer acordo a ser alcançado entre o Estado moçambicano, o CFM e a CCFB, ou qualquer solução para o problema gerado em resultado da rescisão de contrato, há de ser no âmbito do contrato, e o contrato prevê regras de compensação, quem compensa em quem, em que circunstâncias. É um contrato completo e pode ficar confortado desse ponto de vista. Portanto, os erros cometidos nestas concessões foi na identificação dos parceiros. Disse que no caso do Porto de Maputo foi só mudar os investidores, entraram novos e a coisa mudou. Na linha de Sena houve também alterações, o Estado assumiu e sente-se alguma mudança. Portanto, o problema foi na identificação dos parceiros e acompanhou esse processo. Como é que foi feito isto? Foi tudo por concurso público. Por concurso público. Olha, está aí uma indicação de que nem sempre os concursos públicos trazem a solução. Garantem alguma transparência no processo, mas não era possível mas prever, não são a bola de cristal. Não era possível prever. No caso concessionário da linha Feira de Sena, já vinha com alguns problemas. Por exemplo, na Tanzânia, eu lembro-me quando surgiu a crispação entre o CFM e esta empresa, uma crispação pública, por casco de bastidores já existia, também falava-se de um problema que tinha havido há um ano na Tanzânia com esta mesma empresa. Sim. Não era possível ter o rol das atividades e a reputação dessas empresas antes? Não se esqueça. O problema da CCFB na Tanzânia é posterior a 2004. A concessão foi feita em 2004, da linha de Sena. Iniciou em 2004, 2005, finais de 2004, 2005. Acho que não se discute a competência técnica das linhas férreas indianas. Eles têm o maior sistema ferroviário do mundo. Essa discussão não me parece que seja muito corrente. Agora, as empresas investem em determinados contextos. No caso particular da linha de Sena, a concessão foi feita inicialmente. Repare que a concessão da linha de Sena foi feita antes da concessão da mina de Moatize, a Vale. É preciso perceber que há aqui um hiato de tempo entre uma concessão e outra, e as expectativas vão mudando. O contrato tem cláusulas que protegem o operador mineiro, como tem cláusulas que protegem o operador ferroviário, mas as expectativas vão mudando. E foi uma concessão que falhou, mas eu volto a dizer, a concessão de Porto de Maputo estava em risco de falhar e os números falam por si. Pagamos rendas todos os anos, pagamos rendas bastante razoáveis, penso eu. Somos um contribuidor líquido para a balança de pagamentos, pagamos impostos. O Porto de Maputo contribui com cerca de 18% das receitas fiscais aduaneiras do país. Uma das coisas que Rui Fonseca dizia, na altura, quando estava no comando do CFM, é que muitos desses concessionários levavam os lucros e deixavam prejuízo com o Estado. Não investiam, não reabilitavam as linhas. E ele era muito crítico, penso que trabalhou com ele, sabe muito bem como é que é. O que sente que há uma evolução qualitativa nos novos negócios que empresas como CFM, entre outras, em que o Estado manda, há uma evolução em termos de negociação, em termos de contrato, para que se evite este tipo de situação? Naturalmente. Eu vou-lhe dar alguns exemplos. Primeiro, a concessão do Porto de Maputo, Nacala, da linha de Sena e da linha do Norte, foram feitos numa altura em que a lei das PPPs ainda não existia. A lei das PPPs é de 2010. Okay? Estas negociações começaram em 99. Então, hoje há um quadro legal geral sobre os critérios de contratação, as regras principais de contrato de concessão, mecanismos de compensação. Segundo, este país, quando começou a fazer concessões, não tinha grandes descobertas de carvão ou gás. Acho que os grandes investimentos que haviam aqui era a Mosal, foi aparecendo, e o gás de Pande. Portanto, o país cresceu, o país está exposto à arena internacional, ganha outra dimensão, aprende a negociar. Isto é um processo de aprendizagem. Nós estamos a falar em mais ou menos 14 anos de experiência hoje. Um jovem de 14 anos, não se pode pedir a um jovem de 14 anos que não cometa erros. Às vezes até deve-se estimular que cometa erros para que amanhã tenha alguma estabilidade emocional. Eu não vejo nada de dramático neste processo. Um investimento privado tem como objetivo substituir o Estado naquilo que não são as funções vitais do Estado. Isso é assim aqui, é assim em quase toda a parte do mundo. Isso não me parece que esteja errado.
há de haver processos que corram muito bem, há de haver outros que corram mais ou menos bem e há de haver outros que corram mal. O importante é que destes processos que corram bem se tirem as lições úteis e dos que corram mal haja coragem de tomar as decisões certas e corrigir o rumo. Como estamos a falar de decisões certas e de contratos, como jurista, como gestor, qual é a sua opinião relativamente a este debate público sobre a revisão dos contratos com megaprojetos? Há uma percepção clara de que o Estado, o país, ganha menos e as empresas privadas ganham mais. Como jurista, como gestor, como alguém que acompanha a vida econômica e política do país, qual é o seu entendimento? O meu entendimento é que há um princípio jurídico que é pacta sunt servanda. Os contratos são para ser cumpridos. O que não obsta a que haja renegociação. Mas uma renegociação pressupõe o acordo de vontades. Pressupõe que o concedente e o concessionário estejam disponíveis a negociar. Caro telespectador, foi então assim que fizemos a entrevista com o diretor executivo do Porto de Maputo, Dr. Osório Lucas, a quem agradecemos desde já pela presença. Até a próxima quinta-feira.